Então, como eu falei para vocês no momento anterior, então, essa figura, né, essas figuras, na verdade, A e B, composta pela... A figura A, ela se refere a esse, essa radiação de onda longa em cada faixa do espectro, chegando, lógico que quando você tem a medição desse dado, você não tem separado por comprimento de onda, você tem o total que está chegando. Né? Quando você mede o sensor, ele pega toda essa faixa de comprimento de onda e ele gera um valor. O que eu estou mostrando aqui é que em qualquer uma das faixas de comprimento de onda, com exceção da parte final aqui dos 35 a 40 micrômetros, todo o montante anterior ele sofre o efeito das estações do ano, ou seja, da disponibilidade de energia que faz com que a atmosfera fique mais resfriada, né? Fique mais fria do que no padrão de verão e, consequentemente, emitindo menos radiação de onda longa. Então, nesse caso, o que é que a gente pode observar? Primeiro é que a estação do ano, nós vamos, a depender da estação do ano, nós vamos ter mais ou menos radiação chegando à superfície, e isso, logicamente, impactará o balanço de radiação à superfície terrestre. Então, nós vimos anteriormente que durante a situação de céu claro, você tem uma quantidade de radiação chegando, e quando você tem céu nublado, você tem, além daquela quantidade que a própria atmosfera já emitia, você tem também um valor adicional, um incremento oriundo da presença dessas nuvens mais profundas que absorvem radiação e emitem em direção à superfície terrestre em forma de onda longa. Então, eu queria mostrar para vocês, a partir de agora, meio que como se obter essa radiação à superfície terrestre. Ou seja, quanto de radiação eu obtenho à superfície se eu fizer tomar uma medição agora, por exemplo. Se eu for lá fora com um sensor e medir o que é que esse sensor está medindo e como é que esse sensor está medindo. Então, é importante a gente destacar que essa emissão de radiação ela segue um princípio físico, ela segue uma lei física, né, que é expressa pela famosa, vamos dizer, equação de Stefan Boltzmann, né, que é uma equação fisicamente conhecida pela maior parte de vocês. A equação de Stefan Boltzmann, ela diz que, nesse caso, essa equação aqui, de número 1, ela diz que a radiação de onda longa incidente à superfície, ela depende desse parâmetro εA. Esse εA é a emissividade da atmosfera, desse sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, que é dada por esse valor aqui, 5,67 vezes 10 a menos 8. E esse T é a temperatura da atmosfera, ou a temperatura do ar. Então, essa expressão, conhecida como equação de Stefan Boltzmann, ela me dá possibilidades de estimar a radiação de onda longa que está chegando à superfície terrestre. Ok? Então, na verdade, a grande dificuldade para a gente estimar é a definição de qual é a emissividade da atmosfera. Por quê? Porque, como foi falado, a atmosfera ela tem uma composição constante, ou vamos dizer que é constante, que é a composição de nitrogênio, oxigênio e argônio, mas ela tem uma composição variável de gases que são variáveis, que são os gases de efeito estufa. Então, esses gases variáveis, eles vão interferir nessa emissividade da atmosfera. Então, esse termo, emissividade da atmosfera, ele precisa ser
estimado para cada região que você está medindo esses dados. Então, veja só, eu preciso de uma informação que ela é local, ou seja, cada local tem uma variabilidade dessa emissividade, e com isso eu preciso estimar essa radiação de onda longa que chega. Então, eu tenho duas variáveis complicadas aí. Uma é a emissividade da atmosfera e a outra é a temperatura da atmosfera. Então, eu preciso ter essa medição da temperatura da atmosfera para eu poder ter informação de quanto de radiação essa atmosfera emite em direção à superfície terrestre. Então, existem modelos empíricos, né? Modelos que já foram desenvolvidos por vários estudiosos. Veja que não é algo novo. Nós temos aqui a aproximação de Brandt, que é de 1932. Né? Então, a preocupação com essa modelagem da radiação, da emissão de radiação, ela é longa mesmo. Né? Ela existia antes da presença dos sensores que hoje nos dão essa informação. Então, tudo antes era estimativas, era parametrizações, era modelagem. Hoje nós já temos o artifício da tecnologia que nos ajuda muito, porque nos dá a medição, mas a medição acaba partindo do formalismo físico-matemático que já existia para a criação dos modelos anteriores, que não são novos. Né? O que tem acontecido hoje são melhorias na identificação desses parâmetros, como, por exemplo, a emissividade da atmosfera, que hoje em dia já existem várias metodologias para a obtenção dessa emissividade. Mas a expressão é a mesma que era usada há quase 100 anos, mesmo sem a presença de tanta tecnologia como nós temos hoje. Ou seja, para estimar a radiação de onda longa incidente à superfície terrestre, eu preciso saber a temperatura da atmosfera, a temperatura do ar, e a emissividade dessa atmosfera. O modelo de Brandt, ele diz que a atmosfera, a emissividade da atmosfera, ela é função de algumas variáveis, que ele chama aqui variável C1, variável C2, e a pressão de vapor dessa atmosfera. Tudo isso a gente vai discutir um pouquinho, ok? Então, veja só. No caso do modelo de Brandt, que é antigo, né, um modelo bem antigo, ele usa uma emissividade da atmosfera que é função de duas constantes empíricas, que ele definiu aí como sendo 0,52 e 0,065. E depois disso, vários estudos foram feitos e muitos deles validaram esses parâmetros, né, empíricos que o Brandt observou lá em 1932. Estudos mais recentes, já usando tecnologias mais avançadas, já conseguiram mostrar que eles têm validade para a atmosfera. Então, pode ser utilizado sem muitas dificuldades. Agora, lógico, o modelo de Brandt ele se dividia em situações de céu claro, em que ele envolvia essas duas variáveis, C1 e C2, que ele chama aqui de valores 0,52 e 0,065, e a pressão de vapor da atmosfera, que é uma variável que é obtida em estações meteorológicas. Aí a pergunta é, bem, professor, isso é para a condição de céu claro. E quando tem nuvem? Aí, quando tem nuvem, ele tem uma outra equação, em que essa outra equação ela é função da fração de cobertura de nuvem, que no passado também era muito observada. É importante destacar isso aqui, abrir um parêntese aqui. Muitos de vocês, né, se não a maior parte, não presenciou os observadores meteorológicos, que eram pessoas, né, técnicos, que ficavam nas estações meteorológicas com a função de, a cada X tempo, tomar medições que os sensores estavam
registrando lá, eles anotavam isso, né? Não tinha tanta tecnologia como nós temos hoje. Eles anotavam, eles colocavam em planilhas, eles tinham uma habilidade de olhar para o céu e estimar. Lógico, isso acaba sendo meio que bem empírico e acaba sendo meio que subjetivo, mas eles tinham habilidade e treinamento para olhar para o céu e ter um entendimento da fração de cobertura de nuvem naquele instante. E eles anotavam isso. E esses dados anotados nessas cadernetas, nessas planilhas, eles eram usados nesses modelos para fazer estimativa dessa radiação que atingia a superfície. Isso no passado. Hoje, nós já temos tecnologia suficiente, com sensores, né, bastante tecnológicos, que eles nos dão, inclusive, a fração de cobertura de nuvem no céu. Lógico, isso não tem em todos os lugares, você não vai encontrar em qualquer estação meteorológica, e são sensores mais caros, mais robustos, mas já existe tecnologia para isso. Então, com essas novas tecnologias, experimentos foram montados para validar esses modelos antigos, empíricos, e ver se essas constantes que eram oferecidas naquela época, se elas têm validade hoje, se realmente elas correspondem à realidade. Então, o modelo de Brant, ele mostra que a emissividade para dias de céu claro pode ser obtida por essa equação, e para dias de céu nublado pode ser obtida por essa outra equação, em que é função dessa anterior, esses dados, mais uma cobertura de nuvem que a gente precisa ter essa informação, que hoje, essa fração de nuvem, já pode ser estimada através de sensores em estações meteorológicas. Mas esse não é a preocupação de vocês. Não se preocupe que eu não vou estar pedindo isso sem dar as informações necessárias para vocês obterem. Eu só quero que vocês entendam que para eu estimar a radiação de onda longa que chega à superfície terrestre, oriunda da atmosfera, eu preciso ter a emissividade da atmosfera, que é uma característica que cada corpo tem de emitir radiação. Então, você tem uma emissividade, eu tenho outra emissividade, as paredes ao seu redor têm uma emissividade, tudo ao nosso redor tem emissividade, que é uma característica natural de cada corpo. Nesse caso, o corpo em questão é a atmosfera. Então, eu preciso saber a emissividade da atmosfera. Ok? Daqui a pouquinho, eu vou trazer aquela tabela que eu comecei lá no início da aula, que mostrava o albedo, e do lado vai ter a emissividade meio que média para cada um daqueles tipos de cobertura de superfície terrestre, para a gente ter um entendimento da variabilidade dessa componente chamada emissividade. Nesse caso específico, a emissividade da atmosfera, que tem todo esse formalismo para a obtenção dela, até porque a atmosfera ela é muito variável. Então, vamos lá, essa figurinha aqui. Essa figurinha, né, ela mostra observações da radiação lá naquela mesma estação que a gente vem mostrando desde o início do curso. Aqui eu estou mostrando aqueles mesmos 2 dias, né? O dia 22 de maio e o dia 23 de maio, que são dias de céu claro e dia de céu nublado. 2 dias sequenciais, mas com condições atmosféricas totalmente distintas. Um dia de muita presença de nuvem e o outro dia, um dia totalmente de céu claro, como a gente já viu nos gráficos de radiação solar. Então, veja que aqui nós temos, na parte A da figura, né, nós temos linhas sólidas, a radiação solar, a radiação de onda longa emitida pela atmosfera, ou seja, no dia de céu nublado, e na linha pontilhada está representada a radiação de ondas longas emitida pela atmosfera em direção à superfície terrestre no dia de céu claro. Veja que, pelo fato de ter presença de nuvem no dia de céu nublado,
há uma maior emissão de radiação de ondas longas. Lembre lá da figurinha anterior, que eu disse que quando tem nuvem, você tem um incremento na temperatura da atmosfera por absorver mais radiação de ondas curtas, né, radiação solar, e por aquecer mais essa atmosfera, você tem, além da emissão da própria atmosfera, você tem a emissão das nuvens, que, somada ao que já existia, é uma quantidade de radiação maior do que para a condição de céu claro. E agora a gente pode ver isso experimentalmente, que em dias de céu claro você tem menos radiação emitida do que em dias de céu nublado. Agora veja só, interessante. Você tem nuvem, aí céu nublado, aí consequentemente deve ter chovido aqui no final da tarde, né? Final da tarde, início da noite, e aí a atmosfera seca, né? Sai aquelas nuvens, e aí você vê que a temperatura da atmosfera nessas horas da noite, tanto no dia de céu claro como no dia de céu nublado, é a mesma coisa. Por quê? Porque nesse momento, o dia considerado dia nublado, as nuvens já tinham desaparecido, porque já tinha precipitado e elas tinham desaparecido, consequentemente, a atmosfera voltou a ser dia de céu, ou atmosfera de céu claro. Então, a radiação passa a ser a mesma nos 2 dias, porque quem vai estar emitindo aí são os componentes permanentes da atmosfera e não a presença do vapor de água. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar comigo aqui. Ou seja, a radiação de onda longa emitida pela atmosfera em direção à superfície terrestre, ela vai ser maior no dia de céu nublado enquanto tiver nuvem na atmosfera. Depois que as nuvens condensam e formam precipitação e são dispersas da atmosfera, retirada da atmosfera porque a precipitação ocorreu, o céu fica limpo e, consequentemente, a atmosfera volta a ter o padrão do dia de céu claro. E aí você vê exatamente isso aqui nessa parte final, ou seja, a atmosfera após as chuvas, quando ela fica limpa, sem aquele excesso de vapor de água condensado, emite a mesma quantidade de radiação. No momento anterior, quando você tem a presença das nuvens, você tem maior radiação de onda longa emitida por causa da presença daquelas nuvens lá. Mas veja, para a região em questão, independente de ser céu claro ou céu nublado, você tem um valor aí meio que constante ao longo do dia. Ele muda por causa, no caso do dia de céu claro, você vê uma pequena mudança durante o período diurno por causa que a atmosfera fica mais aquecida durante o dia do que à noite, mas a variação não é tão grande. Então, por estar mais aquecida durante o dia, a atmosfera emite mais radiação de onda longa, mas o valor é meio que constante ao longo de 24 horas. Quando você tem nuvem, então varia muito, porque você ora vai ter mais nuvem, ora você vai ter menos nuvem, e isso faz com que você tenha uma variação maior na radiação de onda longa emitida ao longo de 24 horas. Ok? Vamos olhar só a figura A agora. Daqui a pouco a gente olha a figura B. Só a figura A. Alguma dúvida na figura A? Ok. Tá tudo tranquilo? Entendido? Eu preciso desse feedback, porque se ficar as dúvidas é mais difícil tirar depois, né? É melhor agora que a gente está no ritmo do conteúdo. Então, veja, a presença da nuvem, ela dá esse incremento na radiação de onda longa emitida. Por isso que, como eu disse no início da aula, a gente sente esse efeito de maior quantidade, ou mais calor, quando você tem dia de céu nublado. Beleza, valeu, Eli. Então, nesse caso, olhando pela figura A, nós já enxergamos que fisicamente isso aqui é dado medido com sensores numa estação experimental. Com 2 dias, veja que isso aí não é a diferença entre os dois, entre a emissão, não é em virtude de diferentes épocas do ano, que aconteceram em 2 dias consecutivos. Quem de fato mostra o incremento de radiação de onda longa
emitida pela atmosfera é exatamente a presença das nuvens lá, fazendo com que você tenha mais radiação calorífica, né? Radiação de onda longa chegando até a superfície terrestre. Ok? Bem, então esclarecido sobre radiação de ondas longas emitida pela atmosfera, agora vamos olhar a superfície terrestre. Então, como eu falei para vocês, a radiação, o nosso planeta, ele não emite radiação de ondas curtas, porque a sua temperatura é muito baixa. Assim como a atmosfera, ele só emite radiação de ondas longas. Então, olhando para o nosso planeta, a gente também aplica a mesma expressão, né, porque fisicamente a equação, ou a lei que nos mostra a quantidade de radiação de onda longa emitida pelo corpo é a equação de Stefan Boltzmann. Então, da mesma forma que foi aplicado para a atmosfera essa equação de Stefan Boltzmann, ou seja, radiação incidente, veja, a setinha para baixo indica que está chegando na superfície terrestre, é a emissividade da atmosfera, constante de Stefan Boltzmann, temperatura do ar. Da mesma forma, a que é emitida pela atmosfera, pela superfície terrestre, então veja a setinha saindo, indica que está saindo da superfície terrestre, o Ezinho aqui é Earth, né, Terra. O epsilon S é a emissividade da superfície terrestre, sigma já é a constante de Stefan Boltzmann, que está descrita anteriormente, e TS é a temperatura da superfície terrestre. Aqui tem uma coisa interessante para quem trabalha com sensoriamento remoto. É só abrindo mais um parêntese aqui. Eu já vi alguns artigos que usam temperatura do satélite, vamos lá dizer, temperatura que o satélite registrou lá sei lá, 850, 840 quilômetros de altitude, usa a temperatura da superfície como se fosse temperatura do ar. E é diferente, viu? Temperatura da superfície não é a temperatura do ar. Inclusive, a gente vai observar que existe um atraso, a gente já viu uma figurinha aqui mostrando isso, existe um atraso entre a temperatura da superfície, entre o pico de temperatura da superfície e o pico de temperatura do ar. Então, são coisas distintas. Tudo bem que a temperatura da superfície, essa energia que serve para aquecer a superfície, ela acaba sendo transferida para a atmosfera em emissão de radiação de ondas longas, como a gente está vendo, e isso vai impactar a temperatura da atmosfera. Mas temperatura da superfície não é temperatura do ar. Eles podem, em algum momento, serem muito próximos, mas, em geral, são diferentes, tendo a temperatura da superfície valores superiores do que a temperatura do ar durante o dia. Okay? Então, é importante lembrar disso quem trabalha com sensoriamento remoto, para não usar a temperatura da superfície como sendo a temperatura do ar. Bem, então, como dito aqui, nós temos a radiação de onda longa emitida pela superfície terrestre, vai ser emissividade da superfície, constante de Stefan Boltzmann, temperatura da superfície. Então, para você saber quanto de radiação está sendo emitido, é importante você medir a temperatura da superfície terrestre. Ok? Bem, e agora, qual é a emissividade da superfície terrestre? Essa emissividade, ela não varia tanto. Ela está aí, inclusive, para a maior parte das superfícies naturais do nosso planeta, variando de 0,90 a 0,99. Ela não vai chegar a ser 1, porque, sendo 1, seria um emissor perfeito, e isso não existe, isso é hipotético, né? Que lá na física a gente chama de corpo negro. Um corpo negro é um corpo que absorve toda a energia emitida sobre ele, incidente sobre ele, e
emite toda a energia absorvida por ele. Então, um corpo que absorve toda a energia e emite toda a energia, ele é chamado de um corpo negro. Isso fisicamente é um padrão, né, hipotético que a gente usa para, a partir dele, a gente ter a definição de outros corpos. Por exemplo, a superfície terrestre, por ser um corpo que tem uma emissividade muito alta, e aí a gente vê que varia aí de 0,9 a 0,99, ele é chamado de corpo cinza. Ele tem uma boa emissividade. Bem, mas voltando para cá. Então, vamos ver aqui aquela figurinha anterior para a gente lembrar sobre as emissividades de alguns tipos de cobertura do nosso planeta. Como é que varia a emissividade em condições naturais? Então, veja só, oceanos. O oceano, 0,95 em média, a emissividade dos oceanos. Florestas. Veja que, a depender do tipo de floresta, ele não impacta muito na emissividade daquela floresta. Veja que florestas tropicais e coníferas, emissividade 0,98. Florestas decíduas, 0,96. Culturas agrícolas, grama, também 0,96. Isso baseado em dados medidos em diferentes partes do globo. Então, eles têm um valor médio de emissividade para essas culturas e esses tipos de cobertura de superfície. Solo, né, a depender da característica do solo, varia muito pouco, né, 0,95, 97, 98. Neve, né, 0,90, se for uma neve antiga, 0,95 a neve mais... E áreas urbanas variam muito, porque depende das características, né? Depende se é uma área urbana com muita pavimentação, se é uma área urbana com prédios mais altos, mais baixos, o tipo de material utilizado. Então, áreas urbanas têm uma variação maior quando comparada a qualquer outra superfície natural. Como a área urbana ela é antrópica, ela é construída, ela tem uma variação muito maior a depender do tipo de material sendo utilizado, ok? Mas em ambientes naturais, veja que a variação é muito pouca. Então, a emissividade da superfície terrestre ela acaba sendo uma variável bem, vamos assim dizer, menos preocupante do que a emissividade da atmosfera. Porque a emissividade da atmosfera tem uma variabilidade no espaço e no tempo. Porque a composição da atmosfera muda muito ao longo do dia, ao longo a depender, você tem nuvem de manhã, à tarde já não tem. Então, isso já são emissividades diferentes. Ou de manhã você não tem nuvem e à tarde você tem. Então, tudo isso já interfere muito rápido na emissividade, diferente da superfície terrestre. Você pode até causar uma mudança muito grande na emissividade no espaço de tempo pequeno, como é o caso do desflorestamento, né? Desmatamento. Você tem uma área de floresta e aí você pega 2 grandes tratores daquele que os grileiros lá na Amazônia usam e de uma hora para outra você converte uma floresta tropical com uma emissividade 0,98 numa área de solo exposto, que o albedo vai cair aí 0,95, 0,90, aqui, vamos imaginar aqui, areia, solo exposto, 0,95. Então, sairia de 0,98 para 0,95, que não é muito, mas é uma variação brusca, assim, acontece muito rápido no intervalo de tempo curto. Mas isso em condições bem extremas. Em condições naturais, vocês veem que que a emissividade da superfície terrestre, ela não é tão variável. Isso faz com que você tenha a radiação de onda longa emitida pela superfície mais comportada, vamos assim dizer, do que a radiação emitida pela atmosfera. Então, se voltar agora na figura, na parte B, a parte A é da atmosfera, a parte B é da superfície terrestre, você vai ver que em dias de céu claro e em dias de céu nublado, o comportamento é muito similar. Ele é menor à noite, porque a temperatura da superfície terrestre diminui à noite, então ele vai emitir menos, porque depende da temperatura.
e maior durante o dia. Então, tanto em dia de céu claro como em dia de céu nublado, você tem as emissividades variando, menor à noite, maior durante o dia. O comportamento é mais ou menos o mesmo. A intensidade é que diferencia. Por que diferencia? Porque em dias de céu claro, você tem a maior perda de radiação para a atmosfera, então a temperatura noturna da superfície terrestre é menor, então você emite menos, e durante o dia recebe mais radiação direta, e isso aquece muito rápido a superfície terrestre, e ela vai emitir mais no dia de céu claro. No dia de céu nublado, a temperatura do próximo à superfície é maior, porque tem presença de nuvem, e ela fica o tempo todo ali mantendo o efeito estufa, então a superfície terrestre não esfria tão rapidamente, então você tem uma emissão maior durante a noite, e durante o dia você tem toda essa variação que é oriunda da presença das nuvens. Veja que ela fica variando ao longo do dia, porque as nuvens, ora, o céu fica mais aberto, chega mais radiação à superfície, então aquece mais rápido, emite mais radiação, ora as nuvens encobrem o céu novamente, menos radiação chega à superfície, dá uma resfriada e, consequentemente, isso varia o dia inteiro, fazendo com que você tenha essas oscilações no dia de céu nublado. Ok? Mas o comportamento é muito mais padrão do que quando se olha a atmosfera. Por quê? Porque a emissividade da atmosfera é muito impactada pela sua composição. E como a composição da atmosfera muda, ela vai impactar nessa emissão de radiação em direção à superfície terrestre. Então, olhando para os dois gráficos, o de cima é radiação de onda longa emitida pela atmosfera em 2 dias distintos, e o de baixo é a radiação de onda longa emitida pela superfície terrestre nos mesmos 2 dias distintos, mostrando que a emissão pela superfície terrestre ela é muito mais comportada, independente das condições atmosféricas. Lógico, tem um impacto, mas não tão grande. O que vai, de certa forma, impactar é como essa superfície terrestre está em termos de temperatura. A temperatura é quem vai ditar o ritmo dessa emissão de radiação, já que a emissividade não muda muito ao longo do dia. Então, quando a gente olha para a radiação de onda longa atmosférica, você tem, além da temperatura da atmosfera, a composição dela. Tudo isso interfere. Quando você olha para a radiação de onda longa terrestre, você vai ver que o que vai impactar mais é a temperatura da superfície e não a composição dela, porque ela muda muito pouco a depender da mudança da superfície terrestre. Ou seja, a emissividade da superfície ela é quase que constante para ter condições extremas. Ok? Então, o nosso tempo está acabando. Eu vou fechar e já vou abrir, viu? Não vamos dar os 4 minutos, não. Eu vou fechar a sala, botar para gravar, para salvar, e já abro novamente. Então, já fiquem na espreita aí, que a gente vai dar continuidade.